Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre a execução de obrigação de entrega de coisa, que está disposto nos artigos 806 a 813 do Código de Processo Civil. O grupo é composto por mim, Camila Raquel, Ana Beatriz, Camila Neves, Leandra Bessa, Lucas Abrantes, Milena Cristina e Yarissa Sabrina. Existem três procedimentos para a entrega da coisa: o processo de entrega de coisa certa, o processo de execução de coisa incerta e o cumprimento de sentença para entrega de coisa. Vamos começar falando sobre o artigo 806, onde o devedor de obrigação de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para que em 15 dias satisfazer a obrigação. No título executivo extrajudicial estará previsto uma obrigação de entrega de coisa certa, e essa coisa certa significa já ser individualizada, determinada e não confundirá com outra. Esse procedimento inicia-se com a petição inicial. O executado é citado para que no prazo de 15 dias cumprir a obrigação. O prazo começa a ser contado a partir da ciência do executado e não da juntada do mandado ou juntada do AR, certo? No parágrafo 1º, disserta que ao despachar inicial, o juiz poderá fixar a multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Já no parágrafo 2º, diz que do mandado de citação constará ordem para emissão na posse ou busca a apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento poderá se dar de imediato, se o executado não satisfazer a obrigação no prazo ao qual for lhe designado. Olá, acadêmicos! Então, eu vim falar um pouco sobre o artigo 807 do Código de Processo Civil para vocês. Ele basicamente fala sobre a execução de entregar coisa certa. Ipsis literis, ele vai dizer que se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos, se houver. A título de comparação, o CPC de 1973 ele vai praticamente dizer a mesma coisa, com a exceção de que ele vai dizer que se o executado entregar a coisa, também será lavrado o respectivo termo, né, e vai se dar por finda a execução. Só que ele vai dizer que a execução só vai se findar salvo, ou seja, ela não irá se findar se tiver que de prosseguir esse pagamento de frutos e ressarcimento de prejuízos, ou seja, a diferença desse artigo de 1973 do Código Civil, que é o artigo 624, para a diferença do 807 do novo Código Civil, é que a execução não irá se findar se tiver que prosseguir o pagamento desses frutos e o ressarcimento de prejuízos no de 1973. Já no 807, diz que a execução irá se findar mesmo com o prosseguimento do pagamento de frutos e o ressarcimento de prejuízos, ou seja, a mudança é basicamente essa. Olá pessoal, meu nome é Leandra e eu vou explicar para vocês sobre o artigo 808 e 809 do Código de Processo Civil. O artigo 808, ele preceitua que alienada a coisa, quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-lo. Então, assim, na hipótese de a coisa devida ela estar no patrimônio de terceiro e de ter sido desviada de forma fraudulenta, ela ali será buscada.
sendo que esse terceiro, ele que adquiriu, ele será somente ouvido pelo juízo após depósito da coisa, ou seja, após a garantia do juízo. Então, mesmo que esse patrimônio esteja nas mãos, na posse de terceiro adquirente, ela mesmo assim poderá ser buscada. Ou seja, tal adquirente ele sofrerá as consequências, né, do mandado de emissão na posse ou busca e apreensão, quando por força da aquisição consumada e depois de instaurada a lide, como bem preceitua o artigo 808, ela tiver em seu poder o objeto da entrega almejada. E também é importante salientar que esta aquisição ela se presume fraudulenta, né? Outro sim, o novo Código de Processo Civil, ele manteve a regra da desnecessidade da prévia penhora, depósito ou caução. Então, se for assim, não faria sentido a norma ela exigir prévio depósito para abrir as vias de embargos à execução, se ela não faz para o executado. Bom, pessoal, agora trazendo o artigo 809, ele diz que o exequente ele tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. O parágrafo 1º do mesmo artigo diz ainda que, não constando do título o valor da coisa ou sendo impossível a sua avaliação, o exequente apresentará a estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial. E o parágrafo 2º diz que serão apurados em liquidação o valor da causa e os prejuízos. Então, assim, caso o exequente ele entenda que a execução para entrega de coisa ela deixou de ser interessante em razão da coisa estar no patrimônio de terceiro, ele poderá converter a execução de entrega em execução de pagar quantia certa. Além disto, esse artigo ele traz que é possível que o bem ele não seja localizado, ele tenha se deteriorado, ele tenha desaparecido, além de não ter sido reclamado do poder de terceiro adquirente. Situações que ensejarão, né, a conversão da execução para a entrega da coisa em execução por quantia certa, né, para a cobrança do valor da coisa, além do montante devido como reparação de perdas e danos e, eventualmente, o valor da multa aplicada. A definição de tal valor, ele se dará por meio de uma liquidação incidente, dispensada quando o exequente ele pretender obter somente o valor da coisa e tal valor ele já tiver sido indicado no título executivo. Além disto, havendo benfeitorias na coisa, deverá ser instaurado um processo de liquidação de sentença antes do processo de execução. Dito isto, eu passo a palavra para minha colega Beatriz, que dará continuidade à apresentação do artigo 810 do Código de Processo Civil, que também trata sobre a entrega de coisa certa. Bom, pessoal, eu irei agora explicar um pouquinho sobre o artigo 810 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele dispõe acerca da necessidade de instauração de processo de liquidação de sentença antes do processo de execução, quando houver benfeitorias na coisa. Dessa forma, o artigo ele prevê o seguinte: havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. O parágrafo único deste artigo dispõe o seguinte: havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente ele depositará, ao requerer a entrega da coisa, e, havendo saldo em favor do exequente, este poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Ou seja, quando o executado ou o terceiro ele tiver realizado benfeitorias na coisa, cujo poder ela foi retirada, duas possibilidades podem ocorrer. Estas duas possibilidades estão justamente previstas no parágrafo único deste artigo. Se houver saldo em favor do executado ou do terceiro, o exequente depositará esse saldo ao requerer a entrega da coisa, e se o saldo for favorável ao exequente, este poderá cobrá-lo no mesmo processo, nos mesmos autos.
Assim, depois de satisfeita a obrigação para a entrega da coisa, haverá então o prosseguimento do processo para a execução de quantia, que irá ocorrer na forma de cumprimento de sentença, tendo em vista que se trata de um título judicial. Não havendo essa liquidação prévia, é possível que o executado ele suspenda a execução por meio da interposição de embargos à execução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade ao nosso trabalho, falando um pouco sobre a execução de entrega de coisa incerta, né, que tem aí previsão no artigo 811 e seguintes do Código de Processo Civil, né? De início, já é importante ressaltar aí que o processo de execução de coisa incerta, ele segue basicamente aquelas mesmas regras que já foram vistas aí anteriormente, tá bem? Então, né, vocês podem me perguntar qual a diferença, né, já que são basicamente as mesmas regras. A diferença, minha gente, é que a coisa incerta, ela precisa ser individualizada já lá no início do processo executivo, como bem dispõe o artigo 811, né, do CPC, em que traz aí que a entrega de coisa incerta, ela ocorre sempre que recair sobre uma coisa que é determinada pelo gênero e pela quantidade. Ou seja, não é determinada aí a qualidade. Então, dessa forma, né, nós temos aí que a coisa incerta, ela deve ser considerada como uma coisa indeterminada, mais determinável, em que a escolha aí ela tem uma grande importância, né, em razão da diferença da qualidade dos bens que poderão ser escolhidos, né? Como, por exemplo, a obrigação aí de entregar filhotes de um cachorro, né, provenientes aí da cria de uma cadela. Né? Os filhotes, né, eles serão todos diferentes, não tem como eles serem iguais aí. Terá um mais bravo, né, um mais magro, um mais gordinho, enfim, são todos diferentes. Então, assim, nós estamos aí diante né, de uma execução de coisa incerta. É importante frisar ainda, minha gente, que o direito de escolha ele deve estar previsto aí no próprio título executivo, tá bem? Caso não esteja, essa escolha ela caberá ao devedor. E assim, quando a escolha ela couber ao exequente, o próprio exequente ele já deve indicar, né, qual coisa lá na petição inicial, tá bem? Tornando a coisa certa aí, né, desde o início da demanda. E assim, caso não seja, né, indicado na petição inicial pelo exequente, a escolha ela passará para o executado, pois se presume aí que o exequente ela renunciou aí ao seu direito de escolha, né? E caso o executado ele também for omisso, né, na escolha da coisa, o direito ele retornará para o exequente, tá bem? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. E as minhas colegas irão dar continuidade aí ao assunto, tá bem? Obrigada e tchau, tchau. Dando continuação ao artigo 812 do CPC de 2015, o mesmo ressalva que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra. E o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito da sua nomeação. Como vimos, a escolha da coisa ela pode ser discutida nos autos. E qualquer das partes terá o prazo de 15 dias para realizar a impugnação. O juiz poderá, desse modo, decidir de plano ou, se achar necessário, requerer a perícia para análise da questão. O artigo 812 do CPC de 2015 remete muito ao artigo 630 do CPC de 73, que dispõe o seguinte: caso não seja impugnada a coisa individualizada, o termo ou o auto da entrega será lavrado. E ressalva-se ainda o pedido de frutos ou ressarcimento de prejuízos. Boa noite, pessoal. Dando continuidade nas apresentações, irei falar um pouco com vocês sobre o artigo 813 do CPC. Nele está disposto: aplicar-se-ão
a execução para a entrega da coisa incerta no que couber as disposições da secção 1 deste capítulo. Ao ler a letra de lei, a gente pode perceber que as regras da execução de entrada, de coisa certa, elas serão aplicadas subsidiariamente à entrega da coisa incerta. Nesse sentido, a gente pode citar o artigo 629 do CPC, que disciplina o processo executivo para a entrega de coisa incerta, fundado em título executivo extrajudicial, sendo aplicável à espécie, por força do artigo 631 do CPC, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa. Bom, pessoal, finalizo as apresentações com a apresentação do artigo 813. Espero que tenha ficado de claro entendimento e estamos à disposição para quaisquer eventuais dúvidas.